Olá, eu sou Marcos Valério XR, na tarde de 19 de junho de 2021, e a primeira coisa que nós temos que fazer é algumas distinções aqui, né? Porque uma coisa é você apenas ter votado em Bolsonaro, ser um simples eleitor, ter sido, ou mesmo ainda pretender ser, por algum motivo pragmático qualquer. Até as possibilidades mais exóticas possíveis. Tem até um caso que eu conheço de alguém que odeia Bolsonaro, achava que ia fazer uma desgraça e votou nele de propósito porque queria que ele ferrasse mesmo o país. Mas casos exóticos, assim. Isso é uma coisa ser um eleitor, arrependido ou não. Outra coisa é você ser um bolsonarista, ou seja, alguém que apoia o governo do todo ou em parte. Isso pode ser feito em vários níveis. Pode ser um apoio puramente pragmático, apenas porque acha que é um mal menor, enquanto espera uma, uma possibilidade melhor, ou um apoio mais intransigente. E diferente de tudo isso é você ser um bolsominion, que aí que o que eu chamo de bolsominion é aqueles apoiadores fanáticos que basicamente idolatram a figura praticamente de forma independente do que quer que ele faça. É difícil imaginar o que poderia fazer um bolsominion deixar de ser bolsominion. Mas o que é preciso deixar claro é que tudo que eu vou falar aqui se aplica a algo que fica numa versão mais radical de bolsonarismo, é um apoio mais sistemático, e é claro que todo bolsominion é um bolsonarista. Isso se aplica integralmente aos bolsominions e pode se aplicar em um grau menor, parcial, muito pouco ou muito, para um bolsonarista no sentido geral. A afirmação que eu faço regularmente é que bolsonarismo eu chamo de doença mental. Só que isso não é uma retórica. Eu não sou do tipo de pegar o xingamento do momento e usar porque eu acho bonito, porque eu acho que é chocante e usar. Não, eu sempre uso as coisas de uma forma minimamente racional, então tento justificar. Eu não concordo, por exemplo, que Bolsonaro seja um psicopata. Eu já disse por que eu acho que ele não é. Eu acho que ele é um sociopata. É diferente. Quando eu digo que Bolsonaro é um genocida, não é porque é o xingamento do momento, é porque genocida é porque existe motivos para o qual você pode jogar essa alcunha nele, para o qual tenho vídeos que já expliquei essa situação. Então, quando eu digo que bolsonarismo funciona como uma psicopatologia, eu estou dizendo isso de uma forma praticamente técnica, ainda que funcione em grande parte de modo analógico, ou seja, você faz uma analogia com uma doença, uma analogia que tem uma proximidade, tem uma correspondência muito grande, embora em alguns casos chegue às raias da literalidade, ainda que eu sei que evidentemente não é reconhecido como uma doença, não vai ter um CID para isso aí. Mas para isso ficar claro, primeiro a gente tem que saber o que é uma doença, né? E há uma enorme discussão a esse respeito e a gente não precisa perder tempo nas idas e vindas, nas reflexões mais complexas, porque na realidade eu acho que tem uma coisa que é muito simples de entender. Uma doença necessariamente é um mal, é uma coisa que te faz um mal. Não basta ser uma condição anormal, uma condição anômala, incomum, porque se você tiver uma condição incomum, exótica, que acontece de uma forma desconhecida, e essa condição te traz benefícios em vez de prejuízos, a gente não vai chamar isso de doença. Existem pessoas que têm algumas aptidões especiais, incomuns, às vezes até por alguma alteração genética, por uma mutação, mas que isso traz a elas algum benefício, como a gente pode ver em muitos desses programas que falam até dos verdadeiros mutantes, assim, de pessoas que têm algumas habilidades especiais, tem uma acuidade visual melhor, tem uma elasticidade corpórea melhor, tem uma resistência maior. Então ninguém vai chamar isso de doença. A gente vai chamar de doença aquela coisa que te acomete de uma forma endógena ou exógena, ou seja, uma coisa que surge do seu próprio organismo como um defeito intrínseco, ou uma coisa que te atinge vindo de fora, mas que te cause necessariamente um mal. E nesse caso, uma psicopatologia, ou seja, uma doença mental, é um comportamento, é uma coisa na sua cognição, na sua percepção, nesse sentido que vai te causar um prejuízo. Em geral, quando as pessoas estão falando, por exemplo, em loucura de uma forma generalizada, são comportamentos que a pessoa tem que prejudicam a ela própria de uma forma sistemática, de um modo grave, e que ela não consegue controlar, às vezes até reconhece, mas a prejudicam. E o que eu quero demonstrar é exatamente isso. O bolsonarismo, enquanto um movimento político supostamente ideológico, ele é um posicionamento frequentemente intransigente que causa prejuízo às próprias pessoas que o defendem, que os confessam, né, que elas estão diretamente se prejudicando. E isso tem formas diferentes. Tem aquele prejuízo que é diluído no coletivo e tem aquela questão mais individual, mais concreta, bem mais pontual, que ainda que gere um prejuízo pessoal severo, o indivíduo continua defendendo. Às vezes sem perceber a relação causal direta que está acontecendo ali,
ou às vezes até percebendo, mas não conseguindo se conter e não conseguindo justificar essa postura. Em primeiro lugar, basta você observar que, objetivamente, a situação do Brasil pós-governo Bolsonaro é pior em todos os aspectos. O aspecto econômico é autoevidente. Todo mundo está sofrendo mais com tarifas de energia mais alta, com gás mais alto, gasolina muito mais alta. O dólar foi lá para PQP. Todos os índices econômicos estão muito ruins. Isso está afligindo a grande maioria das pessoas. E muitas pessoas ainda estão defendendo um modelo de governo cujo prejuízo é evidente, é direto, é concreto. Para a pessoa não ver esse prejuízo, ela tem que ter um prejuízo cognitivo, a incapacidade de compreender o óbvio, porque a relação é muito direta. O senhor Paulo Guedes, por exemplo, fez várias declarações de que o dólar vai para tanto, a gasolina vai para tanto, o gás vai para tanto, quando o gás estiver chegando a tanto na mesa do brasileiro, e aconteceu tudo o contrário. A situação está bem pior em termos econômicos. E isso, nem estou entrando na questão da pandemia, isso, antes da pandemia já estava acontecendo isso. Então o modo como se defende essas políticas é muito esquisito, a não ser, claro, para uma pequena minoria que está tendo uma condição financeira muito mais alta e que efetivamente se beneficia das condições econômicas. Mas isso aí é uma elite ínfima. Esse camarada, aquele milionário que está lá aqui agora, com a melhoria em determinados mercados de capitais, está ganhando mais dinheiro, esse cara, ele ser bolsonarista faz perfeito sentido, porque ele pelo menos está se beneficiando, ele não está se prejudicando diretamente. Embora alguém poderia discutir que indiretamente isso pode gerar um prejuízo futuro também, mas deixa isso de lado. Mas eu estou falando daquela grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas que defende um governo, um modelo econômico que as prejudica diretamente. E todas as propostas, todas as ideias, todos os projetos que Bolsonaro tem no poder, no governo, em pauta, nenhum deles promove uma melhoria clara. A não ser aqueles emergenciais que foram impostos praticamente pelo Congresso. Mas o fato é que as pessoas que fazem essa defesa desse governo defendem o próprio prejuízo, defendem um modelo econômico, e aí vai nessa direção do liberalismo também, que claramente a sabota. Geralmente são as mesmas pessoas que defenderam, frequentemente, né, uma série de medidas de políticas econômicas que, quando foram colocadas, prometeram melhorias e deram no exato contrário, quer seja ter desregulado, desindexado o preço da gasolina, que era subsidiado pela Petrobras, dizendo que ia melhorar e que o preço disparou, quer seja ter defendido a taxação de bagagem, achando que a passagem ia diminuir, a passagem aumentou, quer seja ter defendido reforma trabalhista, dizendo que ia aumentar, gerar mais emprego e não gerou porcaria nenhuma, pelo contrário, piorou, e todos os aspectos dessas políticas são assim, vai sempre piorando. Chega um ponto que não dá mais para dizer que isso é ignorância. Não dá mais para dizer que a pessoa simplesmente não entendeu, não percebeu. Chega um ponto que passa a ser ativa. Ela está vendo, já está percebendo isso, mas ela continua defendendo. Meio que sem saber por quê. E olha outra questão. Grande parte das pessoas que votaram em Bolsonaro votaram pelo seu posicionamento contra a neo-esquerda, especialmente contra o feminismo, contra a ideologia de gênero, e o que ele está fazendo é usar o contrário. As medidas que a secretaria da Damares e que ele está promulgando diretamente, que aprovando uma atrás da outra, são comensuravelmente mais invasivas do que tudo que o PT fez em 3 anos de governo. Ele conseguiu, está passando agora um projeto de lei no qual um dano simbólico qualquer, o fato de uma mulher se sentir mal, é um crime, é uma agressão emocional com uma mulher que pode colocar o cara na cadeia, é uma coisa completamente doida. Está colocando agora nas escolas um projeto para fazer doutrinação feminista nas escolas, que é ideologia de gênero. Aqui, é só porque tirou o nome ideologia de gênero, o imbecil não é capaz de perceber, mas é a mesma coisa. É a mesma noção que está sendo colocada. E o Bolsonaro acabou de assinar essa porcaria para promulgar. O pessoal passa a vida inteira criticando essas propostas e ele está implementando todas, uma atrás da outra. O que falta para o indivíduo perceber que tem uma coisa errada, a não ser que ele mude de opinião, bolsominion mesmo, ele apoia ele independente do conteúdo. Mas assim, então, nesse sentido mais disseminado, mais coletivo, isso é muito direto. E agora vamos passar para o caso pandêmico, que é ainda mais claro, porque saiu uma série de pesquisas aí demonstrando que há uma relação direta entre o nível de apoio a Bolsonaro em uma cidade e o nível de contaminação e, consequentemente, mortes por coronavírus. Quanto mais bolsonarista um reduto, mais contaminação tem e mais mortes. Não há a menor possibilidade de dúvida. A maioria das vítimas fatais de coronavírus são bolsonaristas.
Basta observar o recorte. O Bolsonaro não ganhou com uma certa maioria, já seria uma maioria em qualquer situação. Se você pegar só as pessoas que morreram do coronavírus e fosse analisar os votos delas, Bolsonaro ganharia naquele pequeno universo. A maioria é bolsonarista, até porque tem um certo recorte ali, de uma certa idade, que também há um eleitorado de Bolsonaro mais concentrado, um pessoal mais velho. Então isso é evidente. Não, acho que espero ainda uma pesquisa talvez, mas acho que é auto-evidente. A maioria das pessoas que morreram de coronavírus são bolsonaristas que ainda vão morrer. E isso faz diferença? Não. São pessoas que estão aí defendendo uma série de posturas completamente irracionais, e não é questão de negar a ciência, como o pessoal gosta de dizer, não, é questão de negar a realidade pragmática, que nós aprendemos a lidar com ela de uma forma prática, independente de nós termos um pensamento científico, uma metodologia científica ou não, mas isso chega a estar, de uma certa forma, embrenhado no senso comum, naquela parte do senso comum que faz sentido, que é aprovada pelo bom senso. Eu não preciso nem ir muito longe, a gente sabe muito bem que não existe tratamento precoce para gripe, meu Deus do céu. A não ser que você acredite em propaganda de Benegripe, quando você pega o diabo da gripe, não tem que se fazer um remédio que você tome que passe. Você toma remédio para aliviar as dores, para aliviar os sintomas, mas você tem que esperar o seu sistema imunológico vencer o diabo da doença. Um resfriado, ou uma gripe, ou uma pneumonia, a mesma coisa. Não existe isso. Não é uma questão de ser coronavírus ou não. Não existe essa situação onde você começa a passar infectado com uma doença qualquer, começa a manifestar o sintoma, você toma um remédio, ela passa. Isso nunca existiu. O que existe é vacina, é a coisa para você não tomar a doença, ou você tomar é totalmente diferente de você tá com uma azia, toma um antiácido, tá com uma dor de cabeça, toma uma aspirina. Não é assim que funciona. Não existe tomou uma doença, toma um remedinho e passa. Não funciona isso. Principalmente na área da questão viral. Isso não funciona nem para pneumonia, nem para gripe, nem para resfriado. Por que raio ia funcionar para SARS-CoV-2? Não funcionou para SARS-CoV-1, para H1N1, H5N1. Não tem isso para nenhum caso parecido. Por que ia ter para esse, que é muito pior? Isso é irracional. Não é questão de negar a ciência, é questão de negar a realidade, negar os fatos concretos, que não exigem sequer um conhecimento científico para que sejam compreendidos. E, no entanto, está aí. Hoje, quase 500 mil mortos. E o desgraçado defendendo a maldita da cloroquina, que é inútil. E é demonstravelmente inútil, porque ele acredita que o planeta inteiro está envolvido numa conspiração para matar seus próprios cidadãos, porque de teimosia não querem aceitar que existe um milagroso tratamento precoce do Bolsonaro. Então vamos deixar todo mundo morrer. Isso é Israel, isso é Estados Unidos, isso é Inglaterra, isso é Coreia do Sul. Todo mundo está fazendo isso de propósito só para sacanear com o Bolsonaro. Bicho, isso não é loucura? Se o cara está defendendo isso por uma má fé, porque ele tem um interesse, porque ele ganha alguma coisa na venda da cloroquina, que não é de graça porcaria nenhuma, porque ele está querendo dar uma justificativa para que não seja criminalizado pelo fato de ter defendido um charlatanismo, isso aí é uma coisa, já é uma canalice, mas é uma outra coisa. Mas o indivíduo simplesmente continuar apostando nisso, ao ponto, inclusive, de se posicionar contra o único recurso que nós conhecemos para confrontar esse tipo de epidemia, que é vacina, isso é loucura, não tem outro nome. Estão defendendo isso ativamente. São pessoas que continuam defendendo o próprio prejuízo. Claro, às vezes há, como frequentemente acontece, uma dificuldade de você correlacionar os fatos, né? Quando o efeito tem uma cadeia de passos que interligam uma causa, se tem uma causa que demora um bocado você chegar no efeito, às vezes as pessoas se perdem nas correlações. Quando é direto, não. É por isso que quando você mete a mão no fogo, você sabe que queima e não adianta você dizer que não, né? Não adianta que a Bolsonaro disse que não queima, vai muita mão, vai queimar, a dor vai te fazer tirar. Mas você, por exemplo, tomar uma atitude que já tem vários estágios, que tem uma certa probabilidade, que não é coisa direta, como você, por exemplo, tomar uma atitude que aumenta a sua possibilidade de contaminação, não necessariamente você vai ter aquele resultado, apesar de que aumenta a probabilidade desse resultado. E que esse pessoal pensa em termos probabilísticos é demais também. O pessoal, eles... um dos primeiros sintomas da mente da estupidez. Ele pensa em termos de preto ou branco, ou é ou não é. Então, resolveu? Não, então não resolveu, então não serve para nada. Essa mentalidade, assim, né? Apesar disso violar claramente a própria experiência direta das coisas que nós sabemos que não funcionam assim. Mas bem, então eu coloquei esses dois aspectos. Se as pessoas defendem o prejuízo econômico direto, se as pessoas defendem um prejuízo sanitário direto, se as pessoas têm defendido um prejuízo cultural, social direto, como eu coloquei nessa questão do feminismo, da questão da Lei Maria da Penha,
adotaram uma série de posturas relativas ou apoiaram, até em termos de política internacional, que trouxeram prejuízo direto, e esse prejuízo está algumas vezes diluído no coletivo e às vezes é diretamente naquela própria pessoa em si. Temos casos de bolsonaristas que tomaram determinadas atitudes, adoeceram, viram o familiar morrer e não adianta. Põe a culpa na Globo, põe a culpa no comunismo, põe a culpa em qualquer coisa, mas não adianta. Ou seja, você tem esse nível de deturpação aí. Em que sentido isso não seria um tipo de doença? Você está se prejudicando, um tipo de dano cognitivo, um comprometimento, uma forma de loucura. Mas agora vamos mais direto dos casos pessoais. Quantos casos não aconteceram de bolsonaristas que tomaram atitudes pessoais amparadas pelo seu representante, que eles idolatram, e essas atitudes pessoais lhe causaram prejuízos diretos, como por exemplo ser demitido do emprego? Tipo aquela bolsonarista lá que foi lá desrespeitar um oficial da Secretaria de Saúde que estava lá tentando conter uma aglomeração. Aí ela foi lá e promoveu um desrespeito e a empresa onde ela trabalhava demitiu ela. Ou um outro aí que tinha um estágio, até aqui em Brasília mesmo, que fez uma manifestação ofendendo médicos lá, o pessoal da secretaria onde ele estava trabalhando foi lá e demitiu ele. Tem vários casos assim. Pessoas que estão fazendo declarações que depois estão sendo processadas judicialmente. E mesmo assim continuam fazendo, estão causando prejuízo diretos para si mesmos por uma causa estúpida. E você tem muita gente assim. Então você tem esses vários níveis. O que acontece? O pessoal costuma dizer que loucura tem aquela definição interessante, é você fazer a mesma coisa várias vezes e querer resultados diferentes. O bolsonarismo está fazendo isso. Está insistindo na mesma pauta há anos nessa questão pandêmica e o resultado é sempre o mesmo, uma piora. Na pauta econômica é a mesma coisa. Dessa forma, o liberalismo em geral. Todas as promessas, pelo menos desde seu tempo, até um pouquinho antes, que a Dilma também correu nisso, todas essas promessas que foram abraçadas pelos liberais nas pautas econômicas deram o exato contrário do que prometiam. E não faz diferença. O desgraçado está hoje defendendo a privatização da Eletrobras, dizendo que vai baixar a tarifa de luz. Apesar que todas as medidas similares fizeram o contrário. A gente sabe que vai aumentar. Isso não é uma questão de opinião. Não existe exemplo de privatização onde o serviço que ali foi oferecido ficou mais barato. Pode até não alterar, mas não tem como ficar, porque você inclui dentro de um sistema inteiro a necessidade de você remunerar o lucro de acionistas estrangeiros. Então tem jeito, vai ter que sobrecarregar, além de gerar desemprego e uma série de outros problemas. E o camarada continua defendendo, com argumentos, vê que já passou de uma simples questão de opinião, de divergência ideológica, é uma insistência num ponto onde já não há mais um campo de manobra onde você possa justificar alguma coisa, você não tem mais para onde correr, em vários aspectos isso, onde o indivíduo já desmantelou todos os pilares da sua mitificação, onde já deixou absolutamente claro, a briga que teve com o Sérgio Moro, que é outro canalha também, mas não deixou absolutamente claro que não tem nada a ver com a questão de combate à corrupção, que não está protegendo a família de mafiosos que ele tem, e o cara continua apoiando, continua ignorando, fingindo que não vê, cria uma série de narrativas mirabolantes para dizer que não é aquilo. Então o que eu estou querendo colocar? Uma psicopatologia é um tipo de comprometimento nos seus processos cognitivos que fazem com que você tome determinadas atitudes que em última instância vão te prejudicar. Se as atitudes não te prejudicam, menos mal. Existem casos registrados de pessoas que assumiram determinados comportamentos que na maioria das vezes é considerado loucura, mas que isso acabou melhorando a vida delas. E essas pessoas foram, no caso psiquiátrico, tiveram alta, né? Porque sendo um caso citado no livro do Carl Sagan, onde o sujeito ouvia vozes e tinha esse problema esquizofrênico, só que as vozes diziam para ele ser uma pessoa melhor, diziam para ele ser uma pessoa mais controlada, ou seja, as vozes tornaram uma pessoa mais amigável, fizeram com que ele arranjasse um emprego. Poxa, a vida do cara melhorou e tudo ouvindo essas vozes. Então, meu irmão, ninguém vai considerar isso como doença. Agora, se a voz te manda matar, te manda destruir, te manda se ferrar e você só vai se detonando, aí você considera isso como uma doença. Qual que é o caso do bolsonarismo? Ele torna alguém melhor? Ele torna alguma situação melhor? Ele torna alguma coisa melhor? Não, ele só destrói, mata, corrompe o tempo todo. Ele vai destruindo a capacidade cognitiva do indivíduo. O anticomunismo, de certa forma. Então, meu amigo, não tem jeito. Ainda que de uma forma analógica, o bolsonarismo é doença mental.
Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 19 de junho de 2021. Obrigado por sua atenção.